Programa Café Cultural. Oferecimento. O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. Café Cultural, com Paulo Costa E Cláudio Martins. com hoje, pela primeira vez no nosso programa, um convidado muito especial e, claro, com uma motivação muito especial. É verdade. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu digo para as pessoas isso com muita frequência. Eu reputo essa personalidade que a gente vai entrevistar hoje aqui como um dos mais brilhantes diretores, cenógrafos, roteiristas, redatores que eu já conheci na minha vida. Não é um elogio gratuito, nem estou rasgando seda porque nós somos amigos, eu tenho a honra de privar essa amizade com ele, mas eu acho que Antônio Roberto Marchesi, ou Roberto Marchesi, como ele é mais conhecido, ele beira a genialidade. Ele realmente faz do nada surgir alguma coisa. E não é a primeira vez que isso acontece, não. Além de ter sido precursor, né, na criação da encenação, da fundação da primeira encenação em 1982, nós tivemos aí inúmeras ações culturais promovidas pelo Marchesi, agora com sua esposa, com a Miriam Fernandes também, montando uma estrutura de cultura muito gostosa para a cidade, né? Eu poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que ele e Miriam são hoje personagens imprescindíveis à vida cultural dessa região, notadamente com relação à encenação. Perfeito. Marchesi, bem-vindo ao nosso Café Cultural. Obrigado, obrigado. Nosso primeiro entrevistado do programa, dessa nossa É verdade, que honra, né, gente? Puxa vida, boa. Mas é nosso primeiro entrevistado. 1982, é isso? Está em um marco dessa nossa encenação, da famosa encenação, que se transformou, né, num espetáculo que está no Guinness, que mundialmente é conhecido e começa de uma maneira muito simples. E eu acho muito bacana, né? Acho que o pensar, a forma de pensar, não? Eu acho que é importante, quer dizer, o que mais tem valor na encenação, eu acho que é o seu fundamento histórico, né? Em 82 nós estávamos assim no finalzinho, né? No final do período de ditadura, e justamente ela nasceu neste final. De que forma? Eu era presidente da Federação de Teatro Amador da região, e nós estávamos lutando para que a federação deixasse de ser o braço da ditadura dentro do movimento teatral, que ela era uma coisa elitista, haviam apenas 4, 5, 6 grupos filiados, quando na região existiam 20 e poucos grupos de teatro. E ela se chamava Festa na época. Essa era a sua sigla, era a Federação Santista de Teatro Amador. E nós achávamos que a federação era da região. Quer dizer, a visão metropolitana, quer dizer, você não desenvolve só São Vicente, só Santos, quer dizer, você tem que ter uma visão metropolitana. E aí, quando nós transformamos a federação em Federação de Teatro Amador da Baixada Santista, FETABS. E aí, quando nós assumimos, saiu a antiga diretoria, nós assumimos depois de uma assembleia constante que nós fizemos durante muito tempo, foi uma luta, uma briga política até, né? E aí assumimos a federação e começamos a agir de forma a desenvolver artes populares, né? O próprio teatro, que era uma coisa elitista, não, populares. E aí, em cada cidade nós queríamos realizar uma mostra de teatro. E aí em São Vicente nós queríamos realizar a primeira mostra Calunga de teatro. Aí eu procurei o Reis, né, que na época era prefeito, né? Eu falei, Reis, vamos fazer. Ele falou, olha, fique tranquilo, nós vamos fazer a primeira mostra de Calunga como vocês querem. Só que eu queria uma ideia de vocês para comemorar os 480 anos da cidade, que em 82 a cidade comemorava 480. E aí, na noite anterior, eu tinha tido uma reunião com o Ronaldo Frutuoso, os grupos de teatro, e o Ronaldo Frutuoso era diretor de um dos grupos. E eles pretendiam montar uma peça de teatro, mesmo que pequena, sobre a história de São Vicente. E eles me perguntaram, isso é popular?
Eu falei, olha, não se trata, não se trata do assunto, se trata de para quem você leva, né? Fazemos as mostras? Tá? Não, vamos fazer. E quando o Reis me pediu essa ideia da gente, aí eu lembrei dessa reunião do Ronaldo Futoso, que infelizmente já faleceu, e aí na hora eu falei, vamos encenar a fundação. E o Reis falou, mas onde? Eu falei, aonde oficialmente foi lá, né, no monumento. Ele falou, mas você garante? Eu falei, você banca, você pode fazer cenário, figurino. Não, vamos lá. E a gente se sente muito honrado com isso, porque o Reis foi vamos dizer, um político, né, do poder público, que acreditou na classe artística. E aí o Reis acreditou, e eu tenho inclusive o ofício assinado, o despacho, né, que chama, dizendo que outorgava ao movimento de teatro amador do Baixada o direito de fazer a encenação. E aí fizemos em 82, cercado de cordinha e tal. Eu e o Reis, durante os 5, 6 meses antes da encenação, estávamos sendo considerados loucos o tempo todo. Eu ia na garagem lá 36 anos atrás? 36 anos atrás. E eu fui na garagem, a gente ia na garagem fazer figurino, fazer cenário, essas coisas. E aí você via que os caras dizendo, esses caras são loucos, não sei o quê. Aí quando nós fizemos a encenação, algumas pessoas vieram chorando, pedindo desculpas, dizendo parabéns. E eram o quê? 100 e poucos atores, porque a gente tinha 18 grupos na mão. E era fácil ter ator na época, e fizemos e tal. E uma das coisas que eu achei, torno a falar do Reis, que é uma pessoa que eu admiro muito, é que ele cumpriu, ele destinou uma pequena verba para cada grupo. E aí como é que eu fiz essa encenação? Que é a característica dela até hoje. Eu pegava, por exemplo, o grupo X e dizia, você vai ensaiar os fidalgos, vocês vão ensaiar os índios. E nós não tínhamos, por exemplo, centro de convenções, nada disso, né? E aí o que acontece? Teve grupo que ensaiou até em frente à Cadeia Velha, lá na Praça dos Andares. Juntava lá, o pessoal olhava, o que é isso? O cara marchando, etc. E outro ensaio. Então pegamos vários pontos na região, por isso que eu digo que é um evento que nasceu, apesar de ser criado em São Vicente, mas ele se formou através da região. E uma das coisas que prevalece até hoje também é a participação da comunidade, porque além dos atores que nós tínhamos, os soldados do 2º BC eram os soldados portugueses. Então essas ideias que eu me orgulho muito de ter tido essas ideias, de envolver a comunidade nisso. Nunca imaginei que o espetáculo chegasse ao nível que chegou, mas concretamente essas coisas fizeram chegar. Mas é a participação, justamente a participação popular, né, da população. Claro. Eu acho que o envolvimento das pessoas, e uma coisa que me chamou a atenção agora, o Marquesi falando desses 36 anos de encenação, é a capacidade que a gente tem, e que o Marquesi tem, e que todos os outros tiveram, de inovar, de se reinventar. Né? Porque você sempre conta objetivamente a mesma história por outras facetas, de uma outra. Este ano, por exemplo, o Marquesi vai falar oportunamente, a coisa está diferenciada. Então quem foi o ano passado e imagina que vai assistir o mesmo espetáculo esse ano, absolutamente diferente. Apesar do tema ser sempre o mesmo. Porque é a história da fundação, então, da sua essência. Só que você começa a valorizar uma outra nuance. Eu acho impressionante essa capacidade. Marquesi, é muito difícil se reinventar? Você porque você que redige, você que cria o enredo, você que de uma forma ou de outra, evidentemente ouve a gente, até me mandou para me dar uma analisada, a gente analisa, tá legal, não tá, a gente critica, mas é difícil se reinventar, é muito complicado? Não é, né? Quer dizer, na realidade a gente como roteirista, vivencia isso há anos e tal, tem sempre saídas, mas eu acho que o mais importante, Paulo, é que assim, a reinventar a encenação é mais ou menos um reflexo histórico da cidade. São Vicente teve que se reinventar várias vezes, né? O Paulo, ano passado, me deu uma referência até do que foi criado ano passado, que eram os momentos de alto e baixo da cidade de São Vicente através dos séculos, né? As invasões que sofreu, a cidade já foi incendiada e vai. E é engraçado que São Vicente tem sempre esse altos e baixos por algum motivo. Aqui já caiu até meteoro, né? É verdade. São Vicente já caiu até meteoro. Nós já sofremos tudo que é possível. Eu acho que São Vicente talvez seja, das cidades que eu conheço, a cidade que mais sofreu do ponto de vista histórico. Incendiada em Totem, quer dizer, por completo, por 2 vezes. Thomas Cavendish e Joris von Spielberg foram os piratas que saquearam a vila.
E aí vai. Ataque indígena foram mais de 50, né? Inclusive dos tupinambás que queriam pegar os brancos para fazer assado, né? Então a cidade tem assim, é uma coisa muito envolvente, eu diria até meio novelesca a história de São Vicente. E que o Marquese, com muita propriedade, vai dosimetrando e cria o interesse, que a população vai todos os anos buscando rever a mesma história, mas com outra faceta. É que este ano, especificamente, nós, no intervalo do ano passado para este ano, alguns pontos foram descobertos. A história se eviscerou de forma diferenciada, né? Então o Marquese aproveitou esse gancho, até ligado ao André de Soveral, ao Beato, e a gente trabalha em cima de inovar. Acho que a coisa vai ser fantástica. E você que está assistindo. É aprender com a própria história. Quer dizer, isso é muito eu acho que a grande força da encenação não é porque a gente criou em 82, né? É porque ela, na realidade, é o reflexo da reflexão sobre a sua realidade. E engraçado que com todos esses altos e baixos, São Vicente sempre norteou. Se você pegar a origem, né, até Santos, que teve origem aqui, né? Se não fosse na Pimentel ter otorgado lá, destinado a Sesmaria, que chama, né, para as Cubas, não teria Santos, né? Por exemplo, se não fosse ela ter liberado, porque ela foi procuradora, né, de Martim Afonso em 1534, 2 anos depois, Martim Afonso otorgou a ela como procuradora, porque ele foi para outras áreas. E ele tinha proibido a subida de portugueses para o lado lá, até a própria capital. Não existiria, ou existiria de forma diferente, se não fosse a ação dela de ter liberado isso. Aí passa por Cubatão, etc. Ele proibia isso por causa dos conflitos que podiam ter com os índios, que eles faziam acordos, né? Os próprios índios que o Paulo citou faziam acordos, assim, olha, não vamos atacar, mas não invade nossa área, os acordos políticos da época. É que a época os tupinambás estavam aqui, eles eram carnívoros, eles comiam carne branca. Inclusive esse ano a gente está colocando ele em cena, e ela é de uma forma artística, porque nós não estamos colocando os tupinambás como vilões, mas fazia parte do ritual deles, né? Quer dizer, tem que se compreender isso. Não existia lado bandido, lado mocinho, nada disso. E a encenação, eu acho que ela é o reflexo dessa reflexão. Quer dizer, bacana. Você tem os momentos altos, o que aconteceu em 2016, né? Sim. Que tivemos que assumia a encenação e de repente a comunidade se reinventou e fizemos uma encenação aqui no Jardim do Instituto. Que aliás foi emocionante, que eu participei, eu estava aqui. Inesquecível. Foi a primeira vez que eu vi a encenação, mas como nasceu desse jeito, né? Eu acho que começou dessa maneira, né? Porque a encenação virou tão grandiosa desde 98, né? Não, de 82. Em 98 ela se torna sim, aí na administração. A grande arena, né? É isso. Tá. Então, é essa evolução, né? Então, na verdade, a população vai lá distante, né, disso. E aqui nós estávamos dentro, dava vontade de você entrar, participar diretamente. É que até 95, 96, a encenação acontecia durante o dia. Essa primeira que ele fez, por exemplo, era às 10 da manhã. Aí você imagina, né? Claro. Todo mundo com aquele sol escaldante, né? Eu sei porque eu faço no chove, e o pessoal de veludo, aquelas roupas pesadas, porque na época era veludo mesmo, hoje é sintético. Isso é amor, né? Amor pela cidade, isso é muito lindo. Bom, fantástico, a gente vai continuar nesse nosso bate-papo, nosso segundo bloco, né? Enquanto a gente aproveita um pouco as delícias aqui do nosso café do que, aliás, se vocês notaram, não é nada cenográfico, viu, gente? Eu estou comendo desde o início do programa, enquanto eles falam, eu estou comendo um bolo de limão aqui que está simplesmente irresistível, um cappuccino de sonho. Então, vale a pena. Mantenha-se conosco, não troque de canal, nós estamos voltando daqui a pouquinho aqui no Café Cultural. Você vai no Empadão. No Empadão. Esse aqui também está uma delícia. O Café Cultural aqui com o Cláudio Martins. E o Paulo Costa. Muito obrigado. Até já, voltamos já. Móveis Novo Macuco. Novo Macuco Móveis. Uma infinidade de móveis para sua casa. Venha conhecer a loja. São 4 andares de móveis. Te aguardo. Venha conhecer. Trabalhamos com toda a linha de móveis convencionais e toda a linha de móveis planejados também. Venha para cá, aproveite, que você não vai se arrepender. Você vai fazer um melhor negócio.
Amador Bueno, 145 Centro Santos. Te aguardamos aqui com o melhor preço e o melhor atendimento de Santos. Uma loja com 56 anos de tradição. Vem pra cá, eu te aguardo. Móveis Novo Macuco, bom gosto em decoração. Móveis Novo Macuco. Café Cultural, retornando aqui no nosso bate-papo super agradável com Cláudio Martins, que está aqui do meu lado, Paulo Costa e Antônio Roberto Marchesi, mais conhecido por Marchesi, que é o grande diretor da encenação, seu mentor intelectual, o cara que criou realmente o objeto de encenação da Fundação da Vila, que consolida-se agora pela 36ª edição. Gente, quem diria 36 anos de encenação? Já arraigou na nossa história, já tem história, isso, né? Tem muita. Eu acho que isso torna, mais uma vez eu falar, a questão, por exemplo, a cidade realmente criou um patrimônio sólido. Eu acho que inclusive em 98, como mencionava, né, a visão, por exemplo, do administrador, que na época era o Márcio, de que ela podia se tornar este patrimônio, quer dizer, a ação do poder público foi transformar ela num mega evento, passar para de noite, vários dias e tal. E aí tem uma coisa que acontece, que é assim, algumas pessoas até dizem que não conseguem perceber a importância da encenação, mas eu viajo muito, né, porque eu trabalho muito no interior, e assim, existem 110, 112 cidades que fazem a encenação, fazem sua encenação. E eu pergunto, né, quais encenações são conhecidas mundialmente ou nacionalmente? É a nossa e a de Santana de Parnaíba. Então, o pessoal da cidade, muitos, principalmente os novos que estão chegando, tem que entender a importância. Ela é um patrimônio real, ela não é um patrimônio passant, politiqueiro, nada disso. Ela é um patrimônio. Foi o que nós provamos em 2020. Fala um pouquinho pra gente, pro nosso telespectador que está nos assistindo aí, um pouquinho do que vai acontecer este ano. Spoiler! Exato, Café Cultural. O Café Cultural vai entrar no ar aí, as pessoas vão querer assistir aí pela TV. Esse ano, assim, eu não vou revelar muito isso aí, muitas novidades, porque senão vai deixar de ser. Mas eu acho que a figura mais proeminente, né, dentro dessa encenação, embora Martim Afonso sempre seja a questão da fundação, é a questão do missionário André de Soberal, que nasceu aqui, né, nasceu próximo à matriz, foi batizado próximo à matriz, estudou com José de Anchieta no Colégio dos Meninos Jesus, e num determinado momento da vida ele optou em ser missionário, talvez até pela própria visão do José de Anchieta. Ele poderia ser professor aqui na escola, poderia ser uma figura proeminente dentro da cidade, e resolveu ser missionário e foi para o Nordeste. E lá, dado a invasão holandesa, ele acabou sendo massacrado, porque foi proibido lá nas missas que se fizesse a Eucaristia. E ele manteve a sua fé, manteve o seu princípio religioso e fez a missa. E nesse momento fecharam a igreja e os índios invadiram e massacrou todo mundo, enfim, inclusive ele, porque eu não estou dizendo que os índios são bandidos, mas dentro da fé deles, dentro da coisa deles, o hábito que eles eram canibais. Para comer a vítima, eles tinham que tirar o coração pelas costas. Então, esse ano a principal questão é essa. Outras coisas que nós estamos colocando, que é importante, porque o próprio núcleo fala isso, né? Tem uma senhora que vocês vão ver que ela dá um show de interpretação, apesar de não ser atriz, mas ela falou um dia para mim assim: por que nunca colocaram os negros na questão da encenação? Aí nós fomos pesquisar e realmente os negros nesse período estavam sendo tirados da África e trazidos para cá. E vocês vão ver que tem um texto muito bonito a respeito disso e uma ação dos afrodescendentes muito importante. Outra questão que também nunca se levou, as pessoas falam os degredados. Os degredados eram considerados pela coisa como bandidos, porque não cumpriram lei em Portugal. Só que Portugal precisava, ao ter descoberto o Brasil, povoar isso aqui. Então criaram o degredo, né? Ampliaram o degredo. E outras figuras degredadas eram os ciganos.
Os ciganos vieram para cá para o Brasil logo nessa época e também nunca se falou, então esse ano nós estamos falando. Nós ficamos com uma imagem um pouco errada do degredado, imaginando que todos que vinham degredados para cá eram criminosos. E, na verdade, não. Todos que não concordavam politicamente com uma posição, por exemplo, da monarquia ou do reino na época, eram degredados. Quem, por alguma razão, tinha uma conduta social diferenciada era degredado. Então, não eram só marginais, porque dizem, não eram só os criminosos que vinham para cá. Pelo contrário, os criminosos ficavam presos na cadeia, né? Os degredados eram as pessoas que cometiam delitos ou que contrariavam alguma posição política à época. Outra questão importante também é o destaque histórico, não só destaque como figura, mas o destaque histórico, por exemplo, da importância de Ana Pimentel dentro do processo. Isso a gente colocou também de forma bastante clara. E torno a dizer que a encenação de 2016 para cá, e esse ano não foge à regra, a gente, apesar de ter algumas tecnologias de surpresa também, que eu não vou falar, nós estamos sempre priorizando a tecnologia da criatividade, né, Paulo? Desde 2016, ou seja, isso importa mais. Então, a essência, a emoção, o envolvimento, o conceito é que segura mais o público do que simplesmente... Em 17, eu inclusive lembro que os Calixtos, os novos Calixtos, aquilo foi fantástico, porque é como se a cidade fosse se redesenhando. Isso era lindo, era lindo. Isso eu me orgulho muito, você vê. Às vezes é uma coisa simples. Mas de repente você tem um produto aqui, você não precisa criar. Você não precisa criar um pintor, você já existe uma categoria. Então, se nós temos na história Benedito Calixto, quer dizer, percebe como a ideia é rápida e é simples? Quer dizer, viram, puxa, por que então não recriar os cenários a partir do Calixto? Aí criamos os Calixtos, que são os pintores da cidade. A cidade parece estar renascendo, isso é muito importante, né? É uma sensação que a gente tem muito forte, né? Acho que é importante assim, muitas vezes a gente, claro, sabe que o povo brasileiro precisa de uma ampliação maior na questão de formação cultural, formação artística, formação educacional. A gente sabe dos problemas que o país atravessa. Mas isso não significa, por exemplo, você muitas vezes não tendo uma escolaridade completa, não anula sua sensibilidade diante da arte. E eu acho que o que aconteceu com a questão dos Calixtos é isso, é estender o trabalho dos pintores à população. Quer dizer, eu fiquei meio preocupado, sempre a gente fica quando faz a encenação, diz assim, será que o pessoal vai entender? E entendem. Eles ficavam vendo o espetáculo, daqui a pouco olhavam, o cenário já estava quase completo, daqui a pouco o cenário estava pronto. Então, o que acontece? Nós estamos usando a pintura esse ano, os Calixtos, de duas formas. Eles como parte de uma fábula, de um livro de fábula, porque nós temos um personagem que é a deusa da terra, que conta a história, porque a fábula é uma licença poética. E os Calixtos são os que fazem a retratação do que está acontecendo em cena. E eles fazem parte, é um conjunto de 6 Calixtos, com a Gaia, que é a deusa da terra, e eles vão pontuando algumas coisas. E é mais um avanço, eu acho que, assim como em 2010 nós criamos os Coringas, que retratam a história, dessa vez os Calixtos eles registram a história. E nós queremos inclusive fazer depois exposições sobre isso, porque é uma forma de perenizar a encenação mais uma vez. Portanto, telespectador, você está vendo que está tirando de pouquinho em pouquinho os segredos do Marquese para essa próxima encenação. E a encenação vai acontecer de 19 a 25 de janeiro, uma semana completa, 7 dias. A gente vai rezar São Pedro para que não chova. Mas de qualquer maneira você de casa leva a sua capa de chuva por garantia, né, para poder assistir. Marquese tem pé quente, normalmente quando ele faz a encenação não chove. Aliás, nessa de 2016... acho que não choveu. Na de 2016, curiosamente, as gotas começaram a cair quando se encerrou o último dia do espetáculo. Eu fiz imagens divertidas, as lágrimas do céu, louvando o trabalho do Instituto. Né? Foi muito lindo isso, muito bonito isso. Então, esse ano então é isso. Nós temos outras novidades. Terão também atores contratados, mas eu também não vou revelar quem é surpresa. Mas o mais forte, eu acho que é isso, adequar a encenação à tecnologia da criatividade e ao momento histórico que a cidade atravessa. Eu acho que isso é fundamental. E aí, a questão do Soberal, que foi canonizado este ano. Foi canonizado? Foi canonizado. Era beato, foi
foi beatificado no ano 2000, né? Através do João Paulo II. E agora, pelo Papa Francisco, foi canonizado. Canonizado. Isso é muito... Novamente trazer. Bom, eu sei que tem uma inovação que nós revelamos isso agora no final do ano. O Ezio Bonini participará. Outra questão. Olha, até agora é tudo gravado, né? Não, mas ele vai cantar ao vivo. Pois é. Isso vai impressionar. Nós já criamos uma tecnologia para que não haja defasagem. Fico imaginando, mais um grande desafio. Agora, isso é uma coisa também gerada pelo Instituto. E daí, você percebe, uma coisa ela vai somando a outra. Daí a ideia de colocar o Bonini para cantar o principal momento, que é o da canonização. Que bacana. Nossa, a expectativa é enorme. Gente, não percam, viu? Lembrando até novamente o Bonini, porque nós acompanhamos aqui, né, o espetáculo aqui no Instituto. Sim. Mas no dia seguinte, no sábado, na Praça 22 de Janeiro. Também da mesma forma. E eu fiquei absolutamente impressionado, porque eu falei, bom, será que a população vem? Daqui a pouco meia dúzia de gatos pingados, você fala, né, no meio da praça. Não, daqui a pouco a praça foi enchendo e as pessoas passavam e começaram até a reconhecer e você vê, olha, você fica impressionado. Eu acho que é importante entender a força da cultura. Assim, por exemplo, nós vivemos um momento hoje musical, não estou criticando nada, mas é um momento meio pobre. Né? Quer dizer, o mercado vai atrás do que dá dinheiro e não do que realmente representa. E por outro lado, nesse universo onde tem muita porcaria no universo musical, falo, né, porque você vê os principais trabalhos musicais ficam num plano, no segundo plano, não do ponto de vista de veiculação. Né? E aí você pega, é uma contradição, você tem o lado ruim aqui, no sentido de produto ruim, e você tem de repente clássico sendo colocado. Eu aprendi muito isso na época do Projeto Aquários, eu fiz parte do Projeto Aquários, que as pessoas diziam assim, não, a arte tem que ser feita para elite, para as pessoas, né? E aí o Isaac Arangues te trouxe, popularizou o erudito, né? Trouxe para mim. E quando nós somos barrados, assim, peitados, dizendo, não, isso aí não vai funcionar, de colocar as orquestras, cantores, colocar na escadaria do Teatro Municipal às 7 horas, 8 horas da manhã, era impressionante. Você tinha lá, de repente você tinha desde executivos que saíam para os seus trabalhos, até lavadeira, com trouxa de roupa na mão, filho na mão, parado ali, olhando. Então a sensibilidade humana, ela não importa. Eu acho que a questão da educação ela é uma questão social. Agora, a sensibilidade humana é inegável. Tá aí, é o que a cultura faz, é o que, né, esse processo que acaba sendo extremamente importante, né? E é por isso que eu acho que a classe artística, né, e quem lida com cultura, como o Paulo, que tem esse trabalho muito forte em procurar compartilhar a cultura com todo mundo, né, sem restrição, porque você abre o espaço da casa. Há um entendimento nosso de que a cultura é um instrumento de transformação social. E quando a gente fala em transformação social, a gente está dizendo que você vai enriquecer por ter cultura, mas você vai ter uma visão totalmente diferente do mundo. Te inclui dentro da sociedade e você passa a perceber nuances que você nunca percebia. Quantas pessoas, por exemplo, depois de verem o Bonini, passaram a se interessar por música erudita, né? E aí a surpresa das pessoas de ter um dos maiores tenores do mundo tocando pra gente aqui na primeira cidade. É uma honra sempre, né? Cláudio, o nosso bloco está terminando, infelizmente. É uma pena, porque a gente passaria mais tempo aqui conversando com o Marquês. Aliás, se ficássemos mais tempo, acho que a gente descobriu mais alguns segredos, porque ele falou uns 4 ou 5, mas eu sei que tem uns 30 pelo menos. Bom, que a população acompanha, tem acompanhado tanto, né? A expectativa é de 70 mil participantes, como já aconteceu em outros momentos, né? São 10 mil lugares a cada vez, né? São 7 dias de apresentação, do dia 19 a 25 de janeiro. O horário? Normalmente às 19 horas. 19 horas. Como nós estamos no horário de verão, temos que esperar escurecer para poder ligar a luz, etc. Senão também perde o brilho do espetáculo. Bom, Roberto Marques, um prazer essa nossa conversa. Prazer também participar do programa. Compartilhar com o nosso telespectador, né? Isso é muito. E você continue nos acompanhando aí pela TV Unisantos, TV Brasil, com Cláudio Martins. E o Paulo Costa. Pô, coitado. Bom, sábados, terças e quintas, às 23h30. Exato, sábado original, o piloto, e a reprise terça e quinta pela TV Unisantos, TV Brasil. É isso aí.
Nos vemos numa próxima edição. Até logo. Muito obrigado. Programa Café Cultural. Oferecimento